Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Meu nome é Paulo Serra, eu sou diretor de inovação da Blue Ocean, é meu nome. E eu gosto sempre assim, no início dos encontros, tomar até a licença poética para falar em nome de todo mundo da Blue Ocean, tá? Então, é em nome de todos nós que eu dou a vocês as boas-vindas a esse segundo episódio online da série Indie 4.0, né? Hoje vamos falar aí sobre transformação de cultura e pessoas nesse contexto da indústria 4.0. Temos uma série de experiências de profissionais de lideranças desse setor, né, de empresas que estão engajadas nessa transformação, que já estão atuando ativamente com isso, e então a gente vai conhecer essas experiências na sequência, tá? Antes de dar o pontapé inicial nesse projeto, eu tenho alguns slides que queria compartilhar com vocês, até para lembrar a todos, a todas, sobre por que estamos aqui, né, a proposta desse encontro, e de mais detalhes sobre esse projeto que a gente tem hoje, né? Inclusive lembrando que ele é parte de algo mais amplo, né? Do Indústria 4.0, um encontro presencial que nesse ano aí de 2020, obviamente, por todos os motivos que sabem melhor do que eu, ou tão bem quanto, não aconteceu de forma presencial, né? Mas eu estou dando muito spoiler, eu vou compartilhar com vocês a minha tela para falar um pouquinho sobre esse projeto, lembrar a todos e a todas sobre ele. E o que é importante, né, destacar para vocês, né? O Indy 4.0 é um encontro, acontece de forma concomitante ao Cybersecurity Brasil Industry, né, que é um encontro ligado também à indústria, como obviamente é o Indy 4.0, projetos que aconteceriam de forma concomitante, ou seja, conjunta presencialmente em 2020. E voltando no que eu acabei de dizer, foram, obviamente, postergados para o próximo ano, né? Não há condições de termos eventos presenciais nesse contexto de pandemia, mas para manter nossa comunidade engajada, a gente tem feito uma série de Blue Meetings, como aparece aqui até nessa apresentação, de forma online, esses episódios onde a gente tem reunido uma série de especialistas para compartilhar conhecimento, compartilhar vivências e experiências, e temos certeza que aqui vai ser uma oportunidade bastante interessante para todos e todas que estão aqui, de saírem maior do que entraram, com certeza, né? Gosto sempre de agradecer a da Sosystems, a Balluff, a Safe, que são patrocinadores dessa iniciativa, são organizações que muitas que estão aqui conhecem até melhor do que eu, e cujo empenho e apoio a este projeto, a essa iniciativa, tanto a presencial como a toda essa série de encontros online, mostra o engajamento que tem com as questões ligadas aí à indústria 4.0 no Brasil. Então, ficam com o nosso obrigado por estar com a gente. Aqui é uma série de meetings essenciais, né, olhando até para como já começamos, né, em agosto, tivemos o primeiro encontro dessa série que tratava sobre perspectivas e um conjunto aí de mudanças para a indústria 4.0, e hoje temos aqui esse encontro sobre transformação de cultura e gestão de pessoas no 4.0, né? Isso é seguido por um projeto em novembro que vai tratar sobre integração de processo Fabris, controle digital e segurança cibernética, aí mais na veia cybersecurity desse encontro de indústria, para aí sim tudo isso antecedendo o encontro presencial Indy 4.0 Cybersecurity Brasil Industry previsto para fevereiro do ano que vem, né? E hoje, nesse projeto que trata de transformação de cultura e gestão de pessoas nesse contexto 4.0, a gente vai tratar sobre a gestão das pessoas, sobre essa ótica, né, sobre esse cenário do 4.0, a formação de uma cultura digital corporativa e também alguns dos principais desafios ligados aí à qualificação interna, né? Então, desde o chão de fábrica até o board. Então, vamos tratar sobre temas muito relevantes em se tratando de cultura e pessoas nesse cenário, né? Então, estão aqui com a gente o Gilson Rigo, ele é CEO da Goma Sul Borrachas, também o Leonardo Pena, CEO da ThyssenKrupp, e o Leandro Balena, que é diretor industrial do Grupo Boticário, todos eles aí moderados pelo Luiz Igreja, ele é Manufacturing Leader Latanda da Sosystems, tem aí todos os especialistas, nosso agradecimento por estar com a gente nesse encontro. E, pessoal, antes de dar a palavra para o nosso moderador e a gente realmente dar o pontapé nesse projeto, quero dar dois recados aqui bastante administrativos dessa sala em que a gente está, né? Estamos aqui no Zoom, mas não em uma sala de reunião como muitas estão familiarizados, né? Uma sala de webinar, é uma carinha um pouquinho diferente, onde a gente tem ali, vocês como participantes têm ali embaixo duas opções primordialmente, né, do chat e do Q&A, ou seja, a parte para mandar perguntas e a parte para mandar, para ter uma conversa, para ter uma interação. Então, sempre que vocês tiverem comentários, né, fiquem à vontade para mandar ali no chat, e para que todos vejam os comentários de vocês, obviamente, não deixem de colocar aqui All Panelists and Attendees. Se não, e ele por padrão está aqui no All Panelists, vem só para nós, só para os especialistas, só para os palestrantes, né? Se você quiser mandar um chat para todo mundo,
não esquece de colocar all panelists and attendees. Agora saiu, estava enrolando essa palavra, mas agora deu certo. E para mandar as perguntas, pessoal, eu incentivo que vocês mandem as perguntas a qualquer momento, né, que elas surgirem. Teremos um momento aqui para debate ao final do nosso encontro, mas as perguntas podem ser feitas a qualquer momento aqui, aí elas vão ficando, vamos dizer assim, um repositório de perguntas reservadas para que a gente mande para os nossos especialistas. Sempre vocês podem também optar com esse botãozinho aqui por mandar as perguntas de forma anônima, embora particularmente a gente não recomende isso, é sempre legal a gente saber quem mandou a pergunta, ajuda nossos especialistas até a dar um direcionamento melhor na resposta que eles vão levar para vocês. Tá bom, pessoal? Isso é o que eu tinha para dizer nessa abertura, tentei ser simples, ser objetivo, e a gente tem um pontapé aqui no nosso encontro. Eu quero convidar o Luiz Igreja, ele já está aqui com a gente, para abrir sua câmera, para cumprimentar a todos e a todas, e a gente pode dar o pontapé nesse nosso segundo encontro. Igreja, como vai? Tudo bem? Bem, Paulo, boa tarde, me ouvem bem? Ouço muito bem, claro e cristalino, muito bom. Meu Bom, caro, eu vou te passar a palavra então para a gente dar o início no nosso encontro, mas eu fico, pessoal, estou conectado com vocês, eu só fecho aqui minha câmera para não puxar o foco, mas brincadeiras à parte, eu estou conectado o tempo todo, também ajudando aqui na parte, tanto no chat, tanto na parte aqui de perguntas, para que a gente tenha uma interação, um encontro aí que adicione para todos e para todas, tá? Bom evento, pessoal. Vamos lá, igreja. obrigado, Paulo. Boa tarde a todos. Eu queria agradecer inicialmente a Blue Ocean pela oportunidade e parabenizá-los pela oportunidade desse evento, né? Um tema super relevante, falarmos em cultura e gestão de pessoas, que sempre foi um tema importante para as empresas, e eu acho que nesse momento de grande transformação e de revolução que nós estamos passando, acho que mais ainda, é para mim uma honra e uma satisfação estar aqui moderando esse painel com executivos tão importantes e renomados da indústria brasileira. E sem mais delongas, eu gostaria de passar a palavra para o Gilson Rigo, CEO da Goma Sul, para fazer a sua preleção inicial, para nós darmos início à nossa conversa. Boa tarde, Gilson. O palco é seu. Obrigado, Luiz. Muito obrigado. Agradeço, então, inicialmente a Blue Ocean, ao Paulo, a Tatiana, novamente pela oportunidade de estar aqui, podendo apresentar um pouquinho, falar um pouquinho sobre a Goma Sul, o que nós estamos trabalhando. Eu tive a oportunidade de estar na versão presencial da primeira edição do Indústria 4.0 Brasil Summit, versão Pequenas e Médias Empresas, em 2018, apresentando o case da Goma Sul, do início da nossa jornada para a digitalização. Ainda estamos nessa jornada, e agora falando um pouco sobre cultura e gestão de pessoas. Então, agradeço, e também é um privilégio poder estar em tão nobre companhia aí dos colegas painelistas, o Leonardo Pena, da ThyssenKrupp, o Leandro Balena, do Boticário. Então, é uma honra para mim estar aqui. Então, vou compartilhar aqui a minha tela, iniciar a apresentação. Então, vamos falar um pouquinho sobre cultura e gestão de pessoas. A gente chama de cultura e gestão de pessoas 4.0, que é o tema do nosso evento. Eu vou me permitir aqui a falar sobre o desafio, né, do chão de fábrica ao board em pequenas e médias empresas, né, que é a nossa realidade. Só para contextualizar, a Goma Sul é uma empresa que produz peças técnicas em borracha. Estamos em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, e fabricamos peças para fabricantes de máquinas em geral, fabricantes de elevadores, inclusive a ThyssenKrupp Elevadores hoje é uma das nossas grandes parceiras. Todas as peças em borracha e emborrachados dos elevadores novos e elevadores e manutenção de elevadores da América Latina são componentes da Goma Sul Borracha. Mecânica em geral, indústria vidraceira, moveleira, curtumes, indústria alimentícia e indústria de máquinas de envase de bebidas. Então, a alimentícia e a máquinas de envase de bebidas, uma série de características especiais de atoxicidade, certificados de compostos de borracha e máquinas de envase de líquidos em geral. Então, aqui, um pouco do que a gente produz são diversos itens em borracha, e são mais de 2.000 itens que a gente produz, todos itens
make to order, né? Produzimos contra pedido, não temos produtos de catálogo. Então, cada um desses produtos que estão na sua tela são produtos personalizados para cada cliente. Então, a Goma Sul tem alguns pilares da gestão, embora seja uma pequena empresa, a gente sempre trabalhou essa questão da gestão muito fortemente. Então, um dos pilares é a questão de agregação de valor à cadeia. A gente acredita que a gente pode ser uma empresa que seja além de uma fornecedora de peças técnicas de borracha. A gente acredita que pode ser uma empresa que pode agregar valor, ou seja, junto ao cliente, junto à engenharia do cliente, promover melhorias nos produtos, promover melhoria na performance dos produtos, melhoria no seu equipamento como um todo, né, através dos nossos compostos de borracha, aumentando vida útil, reduzindo o custo. Outra questão é a excelência de resultados. A gente tem a certeza e a consciência que uma empresa ela só faz bem para a sociedade se ela der lucro. Para mim, nada mais é mais prejudicial a uma sociedade do que uma empresa que tem prejuízo. Uma empresa que vai ter que buscar no mercado financeiro dinheiro para cobrir a sua ineficiência, ao invés de estar gerando riqueza, gerando oportunidades, gerando empregos, gerando melhorias, gerando benefício para a sociedade. E o investimento contínuo em qualificação. Desde o início da Goma Sul, a gente sempre investiu pesadamente na qualificação das pessoas que estão dentro da empresa, e isso aí continua. A gente continua, mesmo nos momentos das piores crises, a gente nunca ousou cortar o investimento em qualificação do pessoal. Então, a jornada 4.0, só para contextualizar rapidamente, a gente começou lá em 2017 com a implementação no sistema de MES, para poder saber o que estava acontecendo na nossa fábrica, 2017, 2018, 2019, para isso aí amadurecer. E, no momento, nós estamos começando um sensoriamento pesado nas nossas máquinas e já estamos flertando com esse tipo de tecnologia, né? Então, essas tecnologias, em breve, serão o nosso dia a dia aqui na Goma Sul Borrachas. Porém, todo esse uso intensivo de tecnologia e outras questões que envolvem os nossos sistemas internos, outras digitalizações que a gente vem fazendo, acarretaram algumas situações aqui dentro da empresa que não eram esperadas lá no início do nosso projeto, do nosso roadmap. O nosso roadmap foi meramente técnico, ou seja, a implementação da tecnologia, o treinamento do pessoal e a operação. Só que, com isso, a gente notou a necessidade de uma mudança cultural, para as pessoas terem isso com uma fluência melhor no seu dia a dia. Não ser uma coisa nova, uma coisa que ninguém sabia como fazer, como operar. Então, a gente tinha uma cultura, e o que a gente precisava fazer para uma cultura realmente de digitalização corporativa, uma cultura 4.0 que a gente chamava. Então, o que a gente fez? A gente fez um grande diagnóstico da nossa empresa, começando do básico, começando lá do mural, onde tem a missão, visão, valores, e a gente começou a identificar, a gente quis identificar quais eram os comportamentos, os sistemas e os símbolos atuais, sejam eles bons, sejam eles a melhorar, para poder gerar uma cultura 4.0. Então, algumas coisas a gente foi identificando, né? Primeiro que nós tínhamos um forte direcionamento às tarefas. Então, nós tínhamos a cultura do tarefeiro, né? Então, faz isso aqui, faz isso que eu estou te mandando, faz isso que eu estou te pedindo. Um medo de errar muito grande. Então, as pessoas... Isso aí não é uma exclusividade da Goma Sul. Eu falo da Goma Sul porque é aquilo que a gente levanta aqui. A questão do medo de errar, isso vem até da nossa criação, a questão da escola, que se a gente erra, a gente perde ponto, é punido, reprova de ano. Então, o medo de errar, ele acaba travando a vontade de acertar ou de melhorar. Uma certa aversão à tecnologia, isso aí é natural, e poucas sugestões de melhoria. Então, as melhorias elas tinham que ser muito puxadas pela direção,
e pelas gerências. E uma outra questão era sempre o foco no problema, né? Então, os problemas vinham e traziam os problemas para a gente resolver, a gerência e a direção da empresa. E algumas questões muito boas, então, que estão em verde ali, né? Melhorias incrementais constantes, o foco na entrega e resultados. Sempre tivemos um grande comprometimento da equipe com isso, com a entrega, com o resultado. Nossa equipe, ela é multifuncional, isso aí é muito bom, né? E temos um reconhecimento do que acontece, as pessoas elas conseguem ascender aqui dentro da empresa. Os sistemas, então, que refletiam essa cultura, eram planilhas avulsas e dispersas. Então, a famosa tabelinha Excel aqui, a outra tabelinha Excel lá, na própria área de trabalho, que ajuda uma tarefa, ajuda outra. Então, uma planilhazinha aqui, o controle ali, ficavam muito dispersos e difusos dentro da empresa e gerava uma dificuldade muito grande e duplicidade de registros. Então, isso aí é retrabalho administrativo. Isso aí, assim como existe o retrabalho na fábrica, existe o retrabalho administrativo. A questão de processo sem uma descrição adequada, isso aí era muito impactante, porque a gente estava sempre começando do zero em alguns processos. Então, os processos eles tinham que ter, além de uma descrição adequada, tinham que ter um registro das melhorias que estavam sendo promovidas nos processos. E isso aí a gente não tinha, e ainda alguma coisa precisa melhorar. E é uma dificuldade muito grande de obter relatórios para a gente poder identificar algumas coisas dentro da empresa, justamente pela duplicidade de registros e pelos registros de forma difusa. E outros sistemas que a gente tem, então, a confiabilidade de informações, clareza de objetivos e metas, enfim, outras questões que eu não vou me ater agora. E os símbolos, tá? Os símbolos é aquilo que fica na empresa, fica na parede e que reflete uma cultura. Então, alguns indicadores inúteis. Então, uma gama gigante de indicadores e a maioria deles inúteis que não serviam para nada. Ou serviam apenas para ocupar espaço no mural. Os treinamentos eram meramente técnicos. Então, o que acontece? Com os treinamentos técnicos, ele não focava no desenvolvimento de outras questões, né, cognitivas dos colaboradores. E sem a cultura de inovação estruturada. Sempre era uma inovação reativa, uma melhoria incremental. E outras questões aí que envolvem. E o que a gente precisava fazer para ter realmente uma cultura digital corporativa? Então, comportamentos, sistemas e símbolos. Tá? Pode ver até que mudou a carinha ali. Então, ao invés do direcionamento à tarefa, o direcionamento à melhoria. Né? Permitir criar uma confiança na questão do erro, na tentativa de melhorar. Então, vamos tentar melhorar esse processo, vamos tentar melhorar esse item, essa peça, o processo como um todo. Se errar, não tem problema, na tentativa de melhorar. Né? Também a tecnologia ela começar a ser incorporada no dia a dia, assim como na questão todo mundo sabe baixar aplicativo no celular, fazer tudo pelo celular. Isso aí pode acontecer aqui dentro da empresa, tudo feito com tecnologia. E o foco na solução. Existe o problema? Existe, não vamos negar o problema. Me traga soluções, nos traga soluções. Vamos trazer soluções, sugestões de soluções, para a gente poder realmente trabalhar com base em alguma coisa. A questão de sistemas, então, promovemos uma grande centralização das informações, utilizando o nosso principal ERP, né? E os registros vão começar a ser confiáveis e únicos. Né? Os indicadores, fizemos uma grande seleção dos nossos indicadores para eles serem relevantes. Os processos, eles começaram a ser melhor descritos, para eles realmente poderem auxiliar o operador, e não somente apenas a descrição de texto, vídeo, foto, tudo que pode ser utilizado como treinamento, como ganho de conhecimento, a gente está utilizando. E a estruturação de um business intelligence, isso é uma coisa normal. A questão de símbolos
é que os treinamentos eles começaram a se tornar um pouquinho mais transdisciplinares, ou seja, não apenas o treinamento técnico, vamos treinar outras coisas, outras capacidades, outras habilidades dos nossos colaboradores. E também estamos começando um trabalho de inovação estruturado. Então, já estamos montando times, temos times montados na questão de inovação, times que a gente chama times de entrega rápida, né, e reconhecimento rápido também. E as coisas boas que a gente tinha, a gente tem que manter aqui dentro da empresa. Então, se antes, isso aqui vem desde a questão da seleção dos colaboradores, né, da seleção, do recrutamento, seleção, contratação. Se antes a capacidade técnica, o conhecimento da operação, uma pessoa que sabe digitar rápido, que tem domínio de planilhas, que tem um domínio de linguagem de programação, né? Se essa pessoa possui isso, ótimo, maravilhoso. Mas a gente precisa de mais. A gente precisa que as pessoas desenvolvam essas questões, que são o que a gente chama de soft skills, ou as skills 4.0. Né? Eu destaquei 4 ali, que são o pensamento crítico, o pensamento criativo e adaptativo, a transdisciplinaridade e a capacidade de resolução de problemas complexos, que para a nossa realidade são questões que são muito relevantes aqui dentro da empresa. Que isso aí realmente trazem, vão trazer resultado aqui para a gente. E a gente tem trabalhado isso em praticamente todos os treinamentos que a gente vem fazendo, a gente tem buscado esse foco junto, mesmo sendo um treinamento técnico, buscando essas outras situações para desenvolvimento. Então, hoje se busca, ou não que se busca menos, mas os hard skills estão menos relevantes do que as soft skills. E o que está à esquerda, isso aí é facilmente, o funcionário consegue aprender, as pessoas conseguem aprender facilmente. Está até no Google isso aí. Mas as soft skills são habilidades que as pessoas precisam desenvolver. Tem que ter mais... É uma situação um pouquinho mais complicada de desenvolver, porque mexe lá dentro da pessoa. Então, o que a gente vem trabalhando? Quais são os principais desafios e estratégias que a gente vem adotando? Primeiro, porque as coisas têm que ser top-down e bottom-up. Não adianta esperar que o diretor vai dizer, vai dar a diretriz, vai dar para o gerente, que vai dar para a fábrica. Isso aí pode vir de baixo para cima também, as sugestões. As coisas têm que acontecer nas duas direções. A gente vai achar ali no meio o equilíbrio. Né? Para isso, a direção tem que estar aberta para isso aí acontecer. E também o pessoal lá embaixo tem que estar com confiança para levar as coisas para cima. Outra situação é a compreensão de ganho além da empresa. Isso não vai ser uma coisa que vai ser utilizada aqui dentro da GomaSul. Tudo que a pessoa puder incorporar de conhecimento, seja de hard skills, seja de soft skills, tem que ser pensado como um ganho para a sua vida, não um ganho apenas para a sua operação, para a sua atividade enquanto está na empresa. As pessoas não são eternas aqui dentro. As pessoas não são eternas em nenhuma empresa. E muito menos nesse momento. A rotatividade, as pessoas ficam cada vez menos tempo nos empregos. Vamos buscar outras possibilidades, outras alternativas. Perder o medo de errar na tentativa de fazer melhor. Isso aí a gente tem aqui dentro a gente direciona isso, justamente assim, ó, não tem problema. Eu prefiro que tu perca 1, 2, 3, 5, 10 peças na tentativa de fazer melhor do que fazer o lote de 2.000 peças de uma forma não eficiente e com possibilidades de melhoria. As equipes com uma certa autonomia, uma grande autonomia para resolver os problemas por elas mesmas. Então, muitas vezes nem chegam os problemas na direção ou na gerência. A equipe mesmo se reúne e resolve os problemas. Talvez não resolvam o problema da forma como o diretor resolveria, ou como o gerente resolveria, ou como outra pessoa resolveria, algum outro especialista. Mas o problema foi resolvido.
É essa autonomia que a gente vai dando para as pessoas resolverem os problemas. A questão de times de entrega rápida, né? Também com reconhecimento rápido. Então, temos um problema, temos uma situação, precisamos fazer uma inovação, precisamos fazer uma melhoria. Vamos dar essa atividade para esse time, ele entrega e na sequência já vem o reconhecimento daquilo que foi feito. Se foi feito bem feito ou poderia ter sido... Claro que às vezes as coisas ainda ficam um pouquinho quadradas, mas aí vem o restante da equipe e abraça e melhora isso aí. Mas o time de entrega rápida está conseguindo entregar isso aí. E o famoso método do 1%. Se a gente pensar assim, será que a gente consegue melhorar todo dia 1% daquilo que a gente está fazendo? Aí a gente está falando em melhoria incremental. 1%. 1% do que nós estamos fazendo. Às vezes, de 1% em 1%, em vários processos, dá muito mais do que a soma desses 1% no ganho final. E aquele processo em si, que a gente consegue melhorar 1%, em 3 meses a gente já dobrou a performance dele. Então, essa questão do 1% eu gosto muito. Dá para fazer um pouquinho melhor, dá para melhorar aqui, dá para botar aquela peça uma qualidade um pouquinho melhor, um acabamento melhor, um tempo de vulcanização menor. Então, para ter esses pequenos ganhos, certo? Já acabando o meu tempo aqui. Então, basicamente era isso aí que eu tinha para falar. A Goma Sul, ela eu até vou deixar rodando o videozinho aqui, para vocês verem como que é a Goma Sul atualmente. Então, a Goma Sul é uma empresa de peças técnicas em borracha, né? Esse aqui é a cara da Goma Sul hoje. Tá? Então, é uma empresa de pequeno porte, onde a gente trabalha com diversos itens em borracha. Então, tem todos os processos aqui, eu vou deixar rodando aqui. Era isso que eu tinha para falar. Tá? Agradeço aí a oportunidade para poder apresentar um pouquinho do que é da Goma Sul e o privilégio de estar, então, nobre companhia aí dos demais painelistas e apresentadores e moderador, o Igreja, grande Igreja, aí, um grande parceiro de longa data. Então, era isso, Paulo. Muito obrigado a todos. Obrigado, Gilson. Igreja, parabéns pela apresentação. Eu queria lembrar a todos os participantes que estão nos acompanhando, né, que se quiserem deixar suas perguntas para o Gilson ou para os outros panelistas, que usem o painel aqui de Q&A, né, para isso. E, sem mais delongas, eu queria passar a palavra para o Leandro Balena, diretor industrial do Grupo Boticário, para que ele faça a sua apresentação. Leandro, por favor. Boa tarde, Igreja. O time da Blue Ocean, super obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Devíamos estar presencialmente, né? Mas não adianta a gente ficar chorando pelo fato de não estarmos, né? Já que esse nem é o nosso novo normal, é o nosso normal, né? E prazer estar aqui com o Gilson e o Leonardo também. Bom, eu vou falar um pouco do Grupo Boticário. Gilson, super obrigado pelos pontos que você trouxe. Eu acho que a história da Goma Sul, ela se conecta muito ao tema que eu vou trazer aqui, que é o tema de como nós temos conectado as pessoas do Grupo Boticário ao tema do 4.0, né? E eu vou fazer um recorte especificamente em uma maneira que nós estamos usando, que é a gamificação. Então, como através da gamificação a gente tem conectado o time de operações, as skills 4.0, a nossa estratégia e aos pilares do 4.0 dentro da área de operações. Só falando rapidamente do Grupo Boticário, né, é um grupo de 43 anos, que começou com a marca o Boticário. Hoje são vários negócios, várias marcas, várias unidades de negócio. Nós estamos presentes em mais de 1.600 municípios, são 4.000 lojas no Brasil e em 15 países. E essa
transformação digital, né? Quando a gente fala em 4.000 lojas, né? Isso parece bastante analógico, né? Mas existe aí toda uma transformação que o grupo vem sofrendo nos últimos anos e a área de operações não poderia ser diferente. Então, eu vou compartilhar com vocês, deixa eu só colocar minha tela aqui. Vocês já estão vendo aqui. Então, dentro do nosso programa de operações 4.0, né, antes de fazer um recorte especificamente na capacitação, né, vou só posicionar, né, onde estava a nossa área de operações. Então, nós, em 2017, 2018, nós fizemos um assessment na área de operações para entender aonde nós nos posicionávamos aí entre o fazer digital e o ser digital. Né? Não tínhamos e não temos uma expectativa de ser digital, onde a gente olha a Luiza Labs, onde a gente olha a Amazon, né? Onde existe um DNA digital. Não é lá que nós queremos nos posicionar enquanto área de operações do Grupo Boticário, mas sim até 2025, né? Então é uma jornada aí de 19 a 25, uma jornada de 5, 6 anos. Nós queremos estar muito próximos, né? Eu diria aí que na fronteira entre nessa evolução, né, digital, entre usar práticas digitais, em ter equipes capacitadas, em conduzir uma boa parte dos nossos projetos, né, com skills 4.0, com skills de maneira digital, né, não mais waterfall, mas ainda não num DNA digital, que são empresas que ou nasceram ou fizeram uma profunda transformação, um profundo turnaround aí, né, para essa disrupção. E acho que o ponto mais importante foi isso que nós olhamos lá em 2017, 2018, deste mundo digital, né, e de tudo que se fala, né, de tudo que a gente está aprendendo, o que faz sentido para a área de operações do Grupo Boticário. Né? E aqui o ponto mais relevante é como que a gente faz essa transformação digital habilitando a área de transformação, habilitando a área de operações e habilitando a estratégia de operações, mas que ela esteja conectado com a evolução dos nossos consumidores. A evolução dos nossos consumidores, a evolução da jornada dos nossos consumidores, seja nas nossas lojas, seja nos nossos canais digitais, seja através da nossa revenda direta, independente do canal, a área de operações precisa fazer essa transformação digital e estar conectada a essa evolução. E dentro dos nossos 4 pilares de transformação de operações, sempre conectados aí à responsividade, à eficiência dentro da área de operações, e quando eu falo da área de operações, eu falo desde pesquisa e desenvolvimento, área de compras, supply chain, toda a área de manufatura, logística e qualidade, né? Os nossos 4 pilares, eles passam por toda a visão da nossa cadeia end-to-end. Hoje, toda essa cadeia, ela passa dentro de operações, toda a pegada de inovação, né? O ciclo de vida de produtos e a gestão do ciclo de vida de produtos e a excelência operacional, seja na área de manufatura, seja na área de compras ou na área de logística, né? Com todo o que de transformação e as pessoas como base de todos esses 4 pilares. E a gente fala muito dentro de operações, quando a gente fala de pessoas, entre o equilíbrio entre a razão e a emoção. Né? E nesse equilíbrio entre a razão, né, e a emoção é que nós baseamos o nosso processo de capacitação das pessoas, e é nisso que eu faço um recorte agora com o programa que a gente chamou de programa Connect. Aí. Então, dentro desse tema de capacitação de pessoas para esse novo movimento, para essa nova jornada, né, ou para esse mundo 4.0, nós começamos aí uma jornada o ano passado do Connect. Esse ano a gente evolui com a capacitação em dados, formação dos times, né, e a utilização da ciência de dados. E aí eu acabo aqui, né, daqui a pouco a minha apresentação, falando do que a gente chama de Connect TAD, que é onde a gente vai descer isso para o público
operacional. E acho que aqui é um ponto que para nós é bastante relevante e conecta muito com o ponto que eu trouxe até agora há pouco, que não é a transformação digital pela transformação, não é pelo digital, né? Quando a gente fala em transformação, para nós, dentro da nossa área de operações, não é simplesmente o fato de ser digital. É como a gente convive com o digital, mas também convive com o analógico, então se trata muito mais de como essa transformação conversa com a nossa área de operações do que o ser digital pelo ser digital, né? E aqui o nosso propósito, né, que é o ponto que eu trouxe antes, que é como que nós transformamos as nossas pessoas e conectamos as nossas pessoas. Antes era ao nosso negócio, mas agora, além do nosso negócio, é como que a gente conecta as nossas pessoas à evolução deste consumidor, né? Que ora compra na nossa loja, ora compra no meio digital, ora compra no digital e quer retirar na loja, ele quer, né, e ele continua tendo. Essa sempre foi uma grande discussão, né? Se as lojas desapareceriam, né? A gente sabe que isso não é verdade e a gente caminha cada vez mais para um mundo onde, sim, nós vamos ter o analógico e o digital convivendo. As pessoas querem ter a experiência do físico, mas elas querem procurar, elas querem comprar digitalmente. Então, é como que a gente conecta todos esses desafios às nossas pessoas, né? E aí, quando a gente fala em capacitar essas pessoas, né, isso parece ser bastante óbvio, mas quando a gente pensa nos nossos processos de capacitação, nem sempre isso é tão óbvio. Não tem mais como a gente conectar e capacitar as nossas pessoas no mundo 4.0 fazendo isso de maneira analógica, né? Então, ter essa pegada digital e pensar nessa capacitação digital é o que conversa com essas pessoas, é o que conversa com o mundo onde a gente já está vivendo, né? E por isso que nós usamos, né? Na verdade, eu vou trazer aqui os erros e os acertos, né, do que a gente começou a fazer o ano passado, que é o que a gente chamou de programa de capacitação Connect, né? É como conectar as pessoas e como desenvolver as skills 4.0, né? A gente baseou isso em 4 grandes pilares de conteúdo e no modus operandi que passa por conteúdo, mas também quando eu penso em conectá-las, né? Quando nós pensamos em conectá-las não só com a razão, que seria o conteúdo, mas com a emoção, tem diversão, né? Também para aprender essas pessoas ao game e a capacitação. E, é claro, tem uma cenourinha também, né? Que são os prêmios, né? E como que essas pessoas são incentivadas a consumir o conteúdo. A gente baseou, então, o nosso conteúdo em 4 grandes blocos, que começam no que a gente começou a falar aí de conectado a oportunidades, que é como que elas entendem o que está acontecendo no mundo e aterrissam isso e entendem que potenciais existem para o meio onde elas trabalham, né? Depois a gente vai aí, avança essa jornada e vai para um outro conteúdo que fala como a gente começa a experimentar isso, né? Como a gente começa a questionar o que a gente faz todos os dias, e aí aqui a gente começa a falar de skills 4.0, de skills mais ágeis aí, né? Depois a gente entra no tema propriamente dito de agilidade, né? Onde a gente começa a desburocratizar, começa a simplificar, o R rápido, R cedo, corrija e tente, né, e faça novamente, e depois sempre conectado, né, e a gente acaba essa primeira temporada aí do Connect com uma reconexão do nosso público ao nosso propósito, que é garantir que estejamos sempre alinhados ao perfil do nosso consumidor. Numa primeira jornada que começou em junho de 19 e finalizamos agora em fevereiro de 2020, nós capacitamos mais de 1.300 pessoas, né? Nós optamos por começar com o público administrativo de operações e todos os gestores de operações, foram aí praticamente 50%, foi praticamente 50% do nosso público, e trazendo um pouco desses primeiros resultados, né? E aqui nem tudo são flores. Quando a gente olha o conteúdo, né, e a opinião das pessoas pela relevância desse conteúdo, a gente vê que isso foi super bacana, né, resultados excelentes, aí acima de 90%, 95%, 96%.
Quando a gente olha para o engajamento dessas pessoas a essa capacitação, foi bom, tivemos um bom resultado, né? 76% de engajamento é um bom resultado, mas poderia ser melhor. E a gente viu que a gente também tinha alguns desafios com a plataforma que nós usamos para fazer essa capacitação, né? Então, meu objetivo aqui é trazer que isso é bacana, a gamificação é super legal, engaja as pessoas, mas sim, a gente encontrou aí algumas oportunidades que estavam menos relacionados ao conteúdo e mais relacionadas à forma como a gente está fazendo essa capacitação. E a gente entra agora na segunda temporada, né? Então, ajustamos os ponteiros, né? Corrigimos aí o que a gente entendeu que precisaria ser corrigido, mudamos o parceiro para a plataforma. A gente agora está dando uma pegada que é uma pegada mais futurista, né? A gente está trazendo para esse ambiente, né? Por exemplo, essa imagem que está no fundo, o prédio do lado direito, ele é muito parecido com o nosso prédio de pesquisa e desenvolvimento. Então, as pessoas foram envolvidas na criação desse ambiente, como a gente cria o ambiente das nossas fábricas, da nossa área de pesquisa, dos nossos escritórios, da nossa área de logística. A gente entende que é uma maneira mais fácil de conectar as pessoas, e a gente está trazendo para cá dois temas que são dois temas relevantes para essa segunda temporada, que é um tema aí de diversidade e um tema de sustentabilidade. E falando dessa segunda temporada, a gente também agora está entrando, né, num outro movimento de capacitação, que, além de fazer isso para o nosso público interno e para as nossas áreas de apoio dentro de operações, a gente está indo para a capacitação do que a gente chama de parceiros 4.0, que são os nossos fornecedores. Então, a primeira trilha de desenvolvimento que já esteve presente na primeira onda, né, foi toda a área administrativa de operações e as nossas áreas de apoio, RH, tecnologia da informação, planejamento financeiro de operações, uma capacitação com foco, sim, na estratégia, né, naqueles 4 blocos de conteúdo, né, e muito em Business Agility. Então, a pegada do 4.0, né, as skills de agilidade aqui, né, e agora entrando aí com a capacitação dos nossos fornecedores, dos nossos parceiros. A gente entende que é uma jornada destes parceiros conosco. Alguns são parceiros de longa data, então precisamos colocá-los nesse barco também. Então, novamente, os 4 conteúdos se voltam com algumas adaptações para os nossos parceiros e também com uma capacitação nas skills 4.0, e como a gente conecta, né, esses parceiros à nossa estratégia. E, finalizando esse tema, qual é o próximo passo de evolução no que a gente chamou de Connect? Nós temos aí os TADs, que são os nossos times de alto desempenho. Toda a nossa área de manufatura, qualidade, logística e algumas áreas de pesquisa e desenvolvimento, elas trabalham com grupos que a gente chama de grupos semi-autônomos, né? São pessoas que têm um elevado grau de autonomia para uma série de atividades, caminham aí com as próprias pernas, né? Do ponto de vista de adequação da programação das fábricas, saúde, segurança, meio ambiente, indicadores de performance, ainda não completamente, mas com uma pitada de manutenção autônoma. A gente quer avançar muito nisso, principalmente no próximo ano. Então, é o que a gente chama de times de alto desempenho, são os TADs. Eles já têm um programa de capacitação, que é um programa próprio, né, do time operacional, mas ele ainda é um programa muito analógico, né? É o sentar na carteirinha na escola com o professor e aprender a tabuada, né? Então, a gente agora, experimentando o Connect na primeira temporada com o público administrativo, fizemos todos os ajustes e entende que é a hora de colocar todo o nosso público operacional nesse mesmo barco, e nesse ano a gente, então, expande o nosso Connect e coloca o nosso Connect para o nosso
público operacional também. Então, é um pouco do que a gente vem praticando dentro da área de operações, né? Numa pegada ainda saindo de um movimento analógico para um movimento digital. Nós já temos um roadmap bem construído dentro da área de operações, um roadmap de capacitação, né, que é esse. Começamos com a jornada, né, com a primeira jornada em 2019, 2020, evoluímos agora para uma segunda jornada, agora estamos embarcando os nossos times operacionais e sabemos que um próximo movimento dessa capacitação serão os nossos times de manutenção. E aqui, quando a gente fala, nem é uma capacitação para o futuro, já é uma capacitação para o presente. Tecnologias que já estão presentes dentro da nossa área de manufatura e que precisamos, sim, que essas pessoas estejam up to. Um pouco do que eu queria dividir com vocês, um pouco desse modus operandi, o que acertamos, o que erramos, né? O importante é que aprendemos com isso, fizemos os ajustes necessários e agora a gente vai experimentar com outros times, certamente vamos ter outras oportunidades de desenvolvimento e assim a gente vai dando os nossos passos naquela jornada de digitalização. Super obrigado. Obrigado, igreja. Obrigado a você, Balena, excelente apresentação. Queria lembrar aos participantes, né, que quiserem fazer perguntas para enviá-las, por favor, através do painel de Q&A e não através do chat. Fica mais fácil para a gente aqui filtrar as perguntas para passar depois para os panelistas. Com isso, eu queria chamar agora para fazer a sua apresentação o Leonardo Pena, Chief Operations Officer da ThyssenKrupp, América Latina. Leonardo, por favor, o palco é seu. Boa tarde a todos. Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui junto com o Gilson, com o Leandro, a Igreja mediando. Agradecer também a Tatiana pela Blue Ocean, né? É interessante o tema, e o tema ele é um tema recorrente no nosso dia a dia, que eu diria que a maioria dos executivos tende a enxergar com uma certa superficialidade a questão de como as pessoas estão engajadas ou como que as pessoas entendem, né, essa quarta transformação industrial que nós vivemos, né? Então, vou trazer alguns temas que vão remeter ao que os colegas já apresentaram. E, antes disso, eu preciso me apresentar, porque a ThyssenKrupp, quando a gente fala sobre a ThyssenKrupp, a gente tende a pensar, pelo menos no Brasil, na área de elevadores, né? A ThyssenKrupp é uma empresa que é global, ela tem 150 mil funcionários, e eu faço uma seguinte brincadeira: a ThyssenKrupp faz desde elevadores até submarinos, né? Então, ela tem uma gama, um portfólio de produtos muito extenso, o que leva a empresa a ter segmentos bem específicos, né? Inclusive, a parte de elevadores, né, que o Gilson estava mencionando no início da apresentação, a parte de elevadores, ela recentemente ela foi vendida para um grupo de investidores, né? E a área que eu pertenço é a área da indústria. O que é a área da indústria? A área da indústria é o segmento da ThyssenKrupp que fornece soluções tecnológicas para plantas industriais, né? Plantas industriais e equipamentos. Traduzindo para o nosso setor, e falando um pouco do Brasil e América do Sul, a gente tem algumas soluções desenhadas para a indústria da mineração, né? E também para a indústria química, né? Esse slide que eu trago aqui agora é um slide mostrando uma máquina, essa é uma recuperadora, e eu vou remeter aqui agora aos produtos, para depois a gente falar das pessoas, né? Então, as tecnologias hoje existem, né? Tem alguns concorrentes com avanço tecnológico menor, outros competindo
no mesmo nível, mas essa máquina, por exemplo, que eu estou mostrando nessa foto, ela é uma máquina que ela... deixa eu ver se eu consigo tirar. É uma máquina que hoje a gente consegue já que ela seja 100% autônoma, né? Então, é uma máquina desse porte, né? A gente consegue ver a dimensão, e ela é 100% autônoma, ela funciona por meio de radares, sensores e um nível de automação alto. E o interessante, né, quando a gente volta um pouco no tempo e pensa a época da digitalização, né, que a gente estava trocando sistemas analógicos por sistemas digitais, né, isso já tem alguns anos, e isso não existe fim, né? Essas mudanças, elas acontecem numa velocidade tão grande, que nos levam a refletir um pouco de como nós, seres humanos, né, estamos interagindo hoje nesse mundo onde a única certeza que a gente tem é que a mudança de hoje ela vai ser próximo drive da mudança de amanhã, né? Então, ela acontece de forma exponencial, né? Então, hoje a gente entende que nós estamos vivendo aí a quarta revolução industrial, né? Onde a gente tem, né, toda a parte de digitalização, indústria 4.0, IoT, isso tudo acontecendo em velocidades que dificilmente alguém poderia prever lá na década de 70, né? Ou de 80, eu diria até 10 anos atrás, né? Então, eu trago um gráficozinho aqui, que é uma brincadeira, mas é verdade, é realidade, né? Que o tempo para alcançar 50 milhões um público de 50 milhões de usuários, hoje, né, com o Pokémon Go, é de dias. Então, a informação ela flui numa velocidade, os aplicativos eles reforçam essa velocidade, e nós, executivos, né? Nós, executivos, temos perguntas aqui que eu trouxe para que a gente pudesse discutir, né? E são pesquisas feitas aí, tanto em diversos segmentos distintos, né? 80% dos líderes hoje, né, eles entendem que o modelo de negócio precisa passar por ou estão prestes ou precisam passar por uma disrupção, né? 30% entendem que as organizações têm aversão a risco. E como é que você pode ter aversão a risco num momento de mudança e mudança exponencial, né? E 72% dizem o seguinte: olha, eu estou perdendo a oportunidade, né? Então, esse é o pano de fundo que eu trago para a gente poder refletir, onde a tecnologia ela existe, ela cresce exponencialmente, a gente vê tecnologias diversas acontecendo em diversos setores, né? Eu trouxe um exemplo lá de um produto da mineração, que é uma indústria que passa por um nível de maturidade de automação ainda pequeno quando comparado com automobilística e com outros segmentos, mas uma coisa é fato, e aí eu uso sempre uma frase aqui do Jack Welch, que pessoas odeiam mudanças. Essa é a grande realidade. E como engajar pessoas, né? Porque as pessoas odeiam mudanças. E aquelas que tendem, né, aceitar a mudança, isso leva um certo tempo, né? A gente tem a curva da mudança, alguns conhecem, né? A curva da mudança ela passa primeiro por um sentimento de recusa, né? de falta de aceitação, depois de frustração, depois de engajamento e depois de investimento, onde as coisas começam a acontecer. Mas isso leva um certo tempo. E remetendo isso às questões das pessoas, estou tirando daqui para ficar no cantinho, remetendo isso às questões com as pessoas, né? E foi mencionado pelos outros colegas também, hoje, o que o mercado procura, do ponto de vista de profissionais, são pessoas que estejam adequadas à velocidade das mudanças, né? Então, nós da ThyssenKrupp, hoje, nós temos um mindset, que é o mindset não pensar em áreas. Se a gente começar a pensar em áreas e pensar nos famosos silos,
né, que a gente pode ver abaixo aqui à esquerda, são aquelas organizações hierárquicas, a gente começa a não ter o entendimento do processo como um todo. E se você não consegue entender o processo como um todo, você não consegue otimizar toda a cadeia, né? E a interdependência, e eu gosto muito de usar a frase do Ricardo Guimarães, que está aqui à esquerda, que é parceiro da Natura, a interdependência ela é fundamental. A interdependência ou morte, né? É uma expressão que eu acho ela fantástica. E essa interdependência, para que você possa agregar valor, entender a cadeia como um todo e gerar soluções que são soluções inteligentes, autônomas, para que as plantas funcionem cada vez mais de forma autônoma, as organizações elas não podem pensar só nos produtos, elas têm que pensar internamente. Porque se o mindset interno da empresa não é um mindset de processo, ele não vai permitir que as diversas ideias elas sejam integradas e permitam que os produtos e os processos internos permitam a evolução na velocidade que as coisas demandam hoje em dia, né? E aí vem, né, aquela velha história, poxa, a experiência e os conhecimentos, os hard skills, eles passam hoje a não serem dispensáveis, claro, obviamente, mas eles são adquiridos, eles são conseguidos, né? Agora, o soft skill é um pouco diferente. Hoje, o soft skill que as empresas buscam, que a ThyssenKrupp busca, e isso tem sido um dos drives da nossa transformação, são pessoas que têm no DNA a mudança e o conhecimento, e a busca do conhecimento contínuo, que elas têm que se comunicar, né? Eu gosto sempre também de mostrar o seguinte: as organizações do passado elas eram hierárquicas. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver no meu mouse, mas se a gente olhar aqui na foto aqui abaixo do lado direito, elas eram hierárquicas. E essa hierarquia ela andava numa velocidade que permitia o conceito do silo, né? Você desenvolve uma parte, passa para o segundo silo complementa para o terceiro silo. Isso levava, além de tudo, muito tempo, e para os desenvolvimentos, isso também não permitia que as interfaces fossem tratadas devidamente. Então, o nível de retrabalho no desenvolvimento de novos produtos e de novos processos era altíssimo, né? Hoje não. Hoje a hierarquia é um desenho que eu enxergo muito, ela anda em alta velocidade, é como se a gente tivesse aí um sprint, né, da organização integrada como um todo, né? E como fazer isso, né? E aqui é o ponto onde eu trago para o nosso debate, né? Como fazer com que as pessoas entendam que aquilo que funcionava no passado não funciona mais, né? Primeiro, e aí são 4 pilares que eu sempre digo. O primeiro deles, né, tem que ter clareza. A organização tem que ter clareza para explicar onde ela quer chegar. Não adianta dizer, olha, da agora para frente nós somos uma empresa que pensa em processo, não pensa em área. Não. A gente tem que explicar e tem que dar clareza o porquê. E o mais importante de tudo, as pessoas têm que entender o que elas ganham com isso, né? Em alguns ambientes, a tendência das pessoas primeiro ter medo. Olha, nossa, mas se a gente fizer isso, a gente vai ganhar velocidade, eu vou perder meu emprego. Não, pelo contrário, né? A gente vai crescer. Então, tem que dar clareza para as pessoas do que elas ganham. Mesmo que elas não ganhem nada, elas têm que ter clareza de onde a organização quer chegar, né? Segundo ponto, nós temos que entender como líderes que toda mudança passa por pessoas. As pessoas têm que mudar. E para as pessoas mudarem, para a mudança ser efetiva, a mudança tem que acontecer em teamwork. Elas têm que acontecer de forma integrada. Não adianta tentar mudar uma área para depois mudar outra área, depois para mudar outra. O mindset ele tem que mudar. E o mindset, quando ele tem que mudar, é top-down. E também no sentido inverso. Então, a forma que antes os executivos trabalhavam, de forma diretiva, cada vez hoje ela se torna menos eficiente. Então, o debate que eu trago e discuto muito é o seguinte: como que você quer ser uma indústria, ou como você quer ser uma empresa
com os conceitos da indústria 4.0 se as pessoas não estão preparadas para tal, né? E a gente vê, né, o exemplo dos colegas, a gente tem uma série de processos desconectados dentro das organizações. E são de empresas pequenas, são empresas médias, são empresas grandes. As grandes, às vezes, têm até mais burocracia, né? E o que vai contra toda a metodologia que eu estou dizendo, né? Nós precisamos usar as metodologias agiles, né? A gente precisa errar e começar de novo. E só tem um jeito, pensando em processo, né? Então, esse terceiro ponto de estar apto a realizar mudanças rápidas depende de pensar em processo com pessoas com mindset diferente do que a gente via no passado. E aí eu trago um ponto, o RH está em pânico. Os recursos humanos hoje das empresas estão em pânicos, porque até para poder identificar esse tipo de perfil em uma organização que até pouco tempo atrás ela era orientada por funções e não por processo, é difícil, né? Então, o desafio nosso hoje, né, para permitir que as empresas avancem numa velocidade que a indústria 4.0 demanda, tanto para dentro como para fora, que as pessoas e que o mindset seja adequado a esse tipo de mudança. Para concluir, com o coronavírus, primeiramente espero que todos estejam bem nesses tempos difíceis. Com a pandemia, esse processo acelerou. Nós tivemos dentro da ThyssenKrupp uma aceleração de algumas iniciativas que elas estavam sendo planejadas um pouco mais adiante, né? Então, esse mindset ele se mostrou ser necessário e também produtivo. Então, a ideia de se desenvolver novos produtos, ela passa primeiro em se desenvolver a organização como um todo. Para que a gente tenha uma máquina 100% autônoma, as pessoas têm que pensar em processo, trabalhar de forma integrada. Para que a empresa possa aplicar o famoso Lean e outras expressões que a gente escuta no mercado, parte do diagnóstico primeiro de como a empresa está situada, né? As empresas dizem, precisamos de organogramas para poder ter governança. Perfeitamente, mas não mais do que isso. Pensa em processo. Essa é a mensagem que, pensando em processo, a gente consegue avançar no mundo da tecnologia, da indústria 4.0. E mais uma vez, gostaria de agradecer a oportunidade por ter compartilhado com vocês esse tema, que é um tema hoje disruptivo dentro do setor das empresas que buscam sempre ter um time qualificado de alta performance. Obrigado, igreja e demais colegas. Você está mudo, igreja. Você está mudo. Opa, desculpe. Obrigado, Leonardo. Eu queria convidar agora o Balena e o Gilson a abrirem também suas câmeras e microfones para a gente dar início à nossa sessão de perguntas e ao nosso debate, que eu vou chamar mais de um bate-papo do que um debate, na verdade. E eu queria propor aqui um modelo para a gente fazer isso. Eu estou aqui com algumas perguntas, queria inclusive incentivar os participantes a enviarem suas perguntas aqui através do painel de perguntas e respostas. Eu acho uma oportunidade rara da gente poder aproveitar o conhecimento de executivos desse gabarito para compartilhar o seu conhecimento aqui com a gente. E eu gostaria de propor o seguinte, eu vou fazer as perguntas, algumas para todos vocês conjuntamente, gostaria de ouvir
a opinião de todos. Algumas perguntas que nós temos aqui são endereçadas especificamente a alguns de vocês, né? Mas eu gostaria de deixar aberto para que, independente de a quem for endereçada a pergunta, que vocês se sintam totalmente à vontade de também comentar e compartilhar suas opiniões a respeito do tema, que eu acho que todos têm certamente contribuições a fazer. Eu queria começar com uma questão bastante genérica e eu queria abri-la para todos vocês fazerem seus comentários. A gente está tratando aqui de cultura empresarial e gestão de pessoas, né? Esses foram temas que, historicamente, desde que existem corporações, sempre foram considerados fatores críticos de sucesso para as empresas, né? Mas nós estamos vivendo um momento diferente de qualquer outro na história, né? Onde se fala muito de inovação, mudança no ritmo cada vez mais acelerado, empreendedorismo dentro da empresa, ou seja, incentivar as pessoas a tomarem iniciativa, a assumirem o risco. Se fala muito em incentivar a mentalidade empreendedora dentro das empresas. A minha pergunta é muito simples, né? Na visão de vocês, nesse cenário atual, gerir pessoas está mais difícil ou mais fácil? Eu acho que eu posso começar respondendo aqui. Eu acho que gerir pessoas sempre vai ser difícil, né? Porque, de uma certa forma, as empresas e as pessoas, cada um se comporta de uma forma, né? A gente tem, no mundo, os engenheiros, e no mundo, de uma forma geral, a gente nunca vai conseguir ter uma regra, né? Mas respondendo a sua pergunta, existem formas diferentes, né? E eu acho que isso a gente tem praticado. Eu vi também, né, o Leandro dizendo a respeito da gamificação, né? Uma ideia e um programa que nós lançamos internamente foi: a gente tem um grupo de talentos da organização, e para cada grupo de talentos a gente deu o seguinte desafio: olha, identifiquem um gap que vocês têm, que vocês encontram, alguma dificuldade que tem dentro da empresa, e apresentem um programa e façam um projeto para que a solução seja apresentada, né? Uhum. E o interessante foi que as dores, né, que eles trouxeram são as dores da empresa e são reconhecidas, né? E o desafio é o seguinte: eles têm 3 meses para resolver um problema, né? Que é o que nós aqui, sentados executivos, normalmente temos que fazer com poucos recursos, né? Então, eu acho que sim, igreja, com essa nova modalidade, o que vem acontecendo hoje no nosso mundo, a forma de gerir pessoas, ela passa, assim, em trazer esses aspectos de empreendedorismo, dar mais liberdade e buscar das equipes a solução dos problemas, e não tentar identificar e ser diretivo de uma forma mais, não posso dizer, uma forma um pouco mais cartesiana, né? Eu acho que esse é o meu ponto. Balena, você quer comentar? Posso. Super concordo com o Leonardo. Sempre é um grande desafio. Eu acho que, só complementando, né, talvez o que a gente vive nos dias de hoje é um pouco mais de ansiedade, né? Eu acho que a gente tem, de uma maneira geral, todos nós, né, e eu acho que a pandemia também trouxe, né, muito mais ansiedade. Então, concordando com o Leonardo, a gente não tem mais tempo, né, para, por exemplo, a gente no Grupo Boticário acabou de implementar uma nova ferramenta de medição de engajamento das pessoas, né? Como nós fazíamos? Fazíamos uma pesquisa de engajamento, né? Essa pesquisa demorava 1 mês para ser preenchida, porque somos 12 mil pessoas. Depois, 3 meses para gerar os resultados. Depois, 2 meses para gerarmos os planos de ação. E aí a gente trabalhava 6 meses no plano de ação e já estava na hora de fazer uma nova pesquisa de satisfação, engajamento, ou como a gente queira chamar, né? Perfeito. A gente não tem mais tempo para isso, né? Não dá mais tempo para... A gente não pode esperar mais 6 meses, 8 meses,
né, para saber o resultado e aí fazer o plano de ação. E aí, então, assim, agora a gente faz isso de uma maneira muito rápida, são flashes semanais com perguntas que a gente está começando a fazer, né? Começamos a soltar esse mês. Poucas perguntas, respostas muito rápidas, o gestor recebe na hora, a ferramenta ela é muito mais uma ferramenta de interação do que uma ferramenta de avaliação dos resultados da pesquisa. Você interage logo, a pessoa pode se identificar ou não, mas você logo responde para quem deu uma determinada nota. Então, é tudo muito rápido. Todos os processos agile, né? Você define que perguntas você quer, como você quer receber as respostas, quais são os grupos, e você consegue interagir com esses grupos de uma maneira muito, muito, muito rápida. Então, acho que o meu ponto é isso, só contribuindo com o ponto do Leonardo, que eu super concordo, né? Acho que o único ponto é não temos muito tempo para as respostas, né? E as pessoas cada vez mais nós somos muito mais ansiosos, né, do que éramos, né? Então, a gente vive um momento de muita ansiedade com uma necessidade de respostas rápidas, né? Gilson, quer comentar? Desculpe, eu acabei perdendo a minha conexão aqui. Eu percebi que você não estava aparecendo aqui no nosso painel. Mas eu vim para outro local aqui, com outra rede Wi-Fi para tentar melhorar a conexão. Muito rapidamente, eu estava perguntando para os nossos colegas aqui, né, se hoje, com toda essa pressão, né, por inovação rápida, mudança, o incentivo ao empreendedorismo dentro das empresas, se isso tudo tem feito com que a gestão de pessoas, que sempre foi um fator importante para o sucesso das empresas, se isso está se tornando mais fácil ou mais difícil, na sua opinião, nesse cenário novo que a gente está vivendo? Gerir pessoas. Eu acho que não está nem mais fácil e nem mais difícil. Eu acho que está diferente. Antigamente, a gestão de pessoas ela tinha outros desafios. Se tivesse que classificar, eu classificaria de forma diferente e requer um pouquinho mais de agilidade em algumas situações. A própria questão do empreendedorismo, né? A questão da autogestão, da resiliência, do autoconhecimento, né? A gente isso aí precisa ser estimulado de uma forma diferente do que era antigamente. Antigamente, o funcionário entrava numa empresa e já com a expectativa, né, de que ele iria permanecer por muitos anos, né, construir uma carreira sólida, então já sabia qual que era a linha de oportunidades, o que ele precisava exatamente fazer para chegar em posições mais altas, em ter aumentos salariais. E hoje em dia é o contrário, né? Hoje em dia a empresa não sabe exatamente o que o funcionário espera, as coisas têm que acontecer um pouco mais rápido, Então, eu acho que está diferente, nem mais fácil, nem mais difícil. Perfeito. Eu tenho uma pergunta aqui que foi feita para o Leandro, né? Veio da Raquel Fassini. Ela parabeniza você pela apresentação e pergunta: por que vocês escolheram a gamificação como estratégia de capacitação para o 4.0? Quais os critérios que levaram à decisão de criação dessa plataforma gamificada? Obrigado pela pergunta. Acho que é um pouco do que eu trouxe na própria apresentação, que é fazer de uma forma diferente, né? A gente vinha numa pegada, talvez ainda de um modelo muito analógico, né, em ensinar as pessoas com conteúdos relevantes, mas de uma forma que talvez hoje não é mais uma forma atraente, né? Eu tiro a pessoa da sua área de trabalho, ela vai para uma sala, ela recebe o treinamento, ela volta para a sua área de trabalho, mas ela foi pouco protagonista, porque eu agendei, eu a coloquei nesse lugar, ela com certeza absorveu pouco conteúdo, porque naquele momento ela está preocupada com o problema que ela tem que resolver na sua área de planejamento, porque alguém está batendo na... Então, assim, a ideia da gamificação são X horas de conteúdo que deveria ser absorvido durante um mês ou durante aquele período, 2 meses,
a gente está falando aí de 2, 3 horas de capacitação por mês, né? Então, também não adianta uma enxurrada de conteúdo, porque a pessoa não vai absorver. Então, ela se organiza no tempo dela, da forma dela, e eu acho que tem um tema aqui de protagonismo, né? Se a gente está falando de intraempreendedorismo, né, de empreendedorismo, é que ela seja empreendedora do seu próprio conhecimento, que ela seja empreendedora da sua própria capacitação. Então, ela escolhe fazer ou não fazer, né? É claro que não fazer, né, em algum momento pode ter consequências para ela. E aí eu não estou falando de uma consequência porque eu vou penalizá-la por não ter feito. Não é esse o ponto, né? O ponto é que o mundo caminha, né? E as coisas têm caminhado com tal velocidade que se ela não se atualiza, ela pode até ficar no mesmo lugar, né? Mas as coisas estão passando tão rápido que ela, ao invés de estar no mesmo lugar, começa a caminhar no sentido oposto, né? Então, acho que tem um ponto aqui do ser empreendedor do seu próprio conhecimento, garantir que a gente está atualizado, né, com essa nova pegada digital, trazer uma forma diferente, e a gente está experimentando, né? Começamos essa jornada, né? Vocês viram ali que tem erros e tem acertos, caminhamos agora por um modelo um pouco diferente, né, um pouco mais futurista e tal, mas a gente acredita muito nesse modelo. É um pouco do fazer diferente, né, e garantir esse que cada um caminhe com as próprias pernas aí. Alguém quer comentar alguma coisa sobre esse ponto com o Leandro, ou podemos partir para a próxima? Já temos algumas perguntas aqui. Seguimos? Leonardo, tem uma que eu acho que é boa para você aqui. O Igor Tavares pergunta: como modificar a cultura departamental e hierárquica e transitar para processos e matricial se as mudanças das pessoas são mais lentas do que a mentalidade 4.0 exige? Trocamos as pessoas? O brasileiro tem cultura de responder apenas ao chefe direto. Como isso muda o perfil de pessoas 4.0? Ô, Igor, primeiramente, muito obrigado pela pergunta. Essa é uma pergunta muito pertinente. Eu acho que, apesar de parecer tão lógico, né, que a gente tenha que mudar para uma estrutura que eu chamo de estrutura que pensa mais em processos, né, o mindset não é o mindset do brasileiro. Primeiro ponto, tá? Eu acho que esse é um mindset muito das organizações, né? Então, eu venho de empresas, né, o meu background de 20 anos aí são empresas alemãs, né? E eu diria o seguinte: a hierarquia lá talvez seja até muito mais forte do que aqui. Eu acho que aí tem uma componente que ela é fundamental. E se eu pudesse dizer o seguinte: qual que é a principal forma? É comunicar, 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 comunicar e comunicar. A comunicação mostrando onde vamos chegar, ela é fundamental. Confesso também que nem todos conseguem avançar e entender esse mecanismo, né? Então, não é que essas pessoas elas não se adequaram, mas elas pararam no tempo. E essas pessoas que pararam no tempo, elas provavelmente vão ter dificuldades de se alinharem a um novo modelo, né? E voltando, não é um processo simples, porque é uma mudança cultural que ela leva tempo, e a comunicação é o pilar principal. Segundo ponto, os processos têm que estar definidos, né? Não adianta você falar que vai trabalhar em processo se você não tem um processo claro, né? E o trabalho em equipe para construir os processos de forma que exista um engajamento na construção, ele é fundamental, né? Então, eu diria o seguinte: olha, essa pergunta é a pergunta que várias organizações hoje passam. Todos os líderes sabem que é o lógico, mas a distância entre saber que é o lógico e executar é um processo que não é simples, mas que depende muito da comunicação e engajamento da organização como um todo, inclusive da liderança, né? Os silos, eu cheguei a mencionar isso anteriormente, os silos, eles não podem existir nas organizações do futuro. Esse tipo de cultura, ele é autodestrutivo no que a gente
percebe no mercado hoje em dia. Perfeito. Eu queria encaminhar uma pergunta. Eu estou super animado pelo fato de nós termos uma diversidade de empresas aqui participando hoje, né? Uma multinacional alemã com 180 anos de história na América do Sul, né? Uma pequena ou média empresa brasileira que representa um segmento super importante para a economia brasileira em termos de geração de emprego e que se discute muito em todos os eventos que eu tenho participado, né? Como levar esse setor da pequena e média empresa brasileira a participar ativamente dessa questão da transformação da indústria 4.0, e uma empresa que eu chamaria de uma multinacional brasileira, porque o Grupo Boticário hoje já está presente em quantos países, Leandro? 15 países ou mais, né? Então, eu acho que nós temos um mix bem interessante aqui, mas eu queria aproveitar essa questão da pequena e média empresa e fazer uma pergunta específica para o Gilson. Você comentou na sua apresentação a questão de tirar o medo de errar, né? Na pequena e média empresa, a presença do dono é muito forte, né? E em muitos casos, talvez até um pouco intimidadora, né? Como tirar o medo de errar e estabelecer realmente uma cultura de ousar, de assumir a responsabilidade e fazer aquilo que você falou, né? Errar buscando melhorar numa empresa pequena ou média. Assim como a presença do dono pode ser intimidadora, a presença do dono pode facilitar a comunicação direto com o funcionário, lá no posto de trabalho, no chão da fábrica. E é justamente nesse momento que o recado do dono pode acontecer. Não, vamos tentar fazer melhor, pode tentar, eu prefiro, isso eu passo assim, ó, seguidamente para os meus funcionários, eu transito várias vezes por dia na fábrica, e eu comento com eles que às vezes eu paro no lado, começo a conversar com o funcionário e a gente vai tentando buscar uma melhoria junto do processo, ou seja do administrativo, ou seja de uma questão mesmo na máquina, na produção, na injeção, na prensagem, e estimular ele, não tirar esse medo de errar. E também, obviamente, quando uma pessoa erra, comete um erro tentando melhorar, não pode haver a punição, né? Porque senão acaba desestimulando todos a procurar essa melhoria. Óbvio que a gente também precisa ter cuidado para que se errem erros novos, não continuar errando erros antigos. A gente tem pelo menos os meus funcionários têm essa noção, mas muitos ainda se sentem intimidados, realmente, eles têm medo que eu esteja fazendo uma auditoria lá. Não estou fazendo uma auditoria, eu estou cumprindo minha função de dono, né? De passear pela fábrica, vendo pequenas oportunidades de melhoria, porque eu tenho formação técnica, eu sou formado em química industrial e trabalhei em laboratório de desenvolvimento de borracha por muitos anos. Então, lá na fábrica, na operação, eu tenho um bom conhecimento do que está acontecendo, do que pode acontecer, do que está acontecendo. Obviamente, não com a acurácia que alguns têm lá, né? Mas pelo menos eu me faço entender. E então é nesse sentido, o dono fazer isso, o líder fazer isso, de tirar esse medo que é o que eu tento promover e que eu perpasso para o meu gerente, para a minha coordenadora administrativa, enfim, para toda a equipe. Ou seja, não é muito diferente para pequena, para média ou para grande. É a liderança pelo exemplo e a presença junto ao colaborador para inspirar essa atitude pelo exemplo. Acho que, não sei se o Leandro e o Leonardo se me permite, claro. acho que esse ponto que o Gilson trouxe, ele é presente em todas as indústrias, sabe? Independente do tamanho, acho que quando você está
numa indústria que é uma indústria que entrega performance, né? Uma cultura de alta performance, de entrega de resultado, é difícil você se permitir errar. É claro que saber aonde você pode errar também é importante, né? Porque não é em todos os processos, não é em todo lugar que você pode se permitir errar, né? Então, acho que esse talvez seja o primeiro ponto, né? Estabelecer aonde eu posso arriscar mais, onde eu posso arriscar menos, mas essa cultura do erro, ela é difícil, né? Não é tão simples. Principalmente quando você está numa indústria que tem uma cultura de performance, que entrega performance. E aí, independente do tamanho, né? É um desafio para todos. Sem dúvida. Bom, chegaram duas perguntas aqui que eu vou juntar em uma só, porque elas tratam basicamente do mesmo tema, né? O Silmar Rabelo, da Unigauss em Minas, e a Raquel Fassini fizeram quase que a mesma pergunta. Eu vou tentar juntar as duas, né? A questão básica é a seguinte, né? A cultura 4.0 e toda essa mudança que a gente está vivendo requer profissionais qualificados, né, capazes de analisar processos, aptos a trabalhar com tecnologias, né, ou seja, com competências-chave diferentes daquilo que a gente vinha demandando até pouco tempo atrás, né? A questão básica é: quais são as competências-chave a serem desenvolvidas para o colaborador 4.0, né? E se os profissionais que estão chegando hoje às empresas têm essa qualificação necessária. E o que está sendo ofertado hoje em termos de qualificação profissional, se isso atende à demanda das empresas que já estão numa cultura 4.0, e eu até complementaria, se não atende, qual é o caminho para a gente conseguir preencher esse gap? E abro essa pergunta para os três, que eu tenho certeza que é uma questão que toca a todos, né? Quem quiser começar, fique à vontade. Posso começar aqui? Eu acho que do ponto de vista de competências, né, o Gilson trouxe super bem na apresentação dele, né? Eu acho que hoje a gente tem muito menos um problema de hard skills e muito mais uma oportunidade de desenvolvimento de soft skills, né? Então, não existe uma capacitação, pelo menos dentro do nosso grupo, onde a gente não fale de soft skills, né? É claro que quando a gente fala de tecnologia, né, a gente entra no campo de automação, né, e aí sim, hard skills são importantes, pode ser capacitações específicas, né, conhecimentos específicos, mas eu acho que hoje a gente está muito mais buscando desenvolver soft do que hard skills. E aí, acho que a segunda parte da pergunta, que é o quão preparado a gente encontra pessoas no mercado para isso, eu acho que hoje a gente já tem encontrado muito mais pessoas no mercado para isso. Eu acho que as pessoas estão muito mais up-to-date, mas ainda tem um belo caminho para ser percorrido, né? E aí eu vou pegar aqui a fala do Leonardo, né, que ele falou do comunicar, né? Eu acho que aqui é o capacitar, que é muito ser persistente, né? Então, se você encontra alguém no mercado que está próximo da tua cultura, né? E isso para nós no grupo ela é bastante importante. A gente tem uma cultura que é muito própria e muito forte dentro do grupo Boticário. Então, eu prefiro buscar alguém no mercado que tecnicamente pode não ser tão capaz assim, mas que tem soft skills e que está aderente à nossa cultura e promover a capacitação dessa pessoa. Eu acho que o tema é claro que isso também não serve, né, para todo, né, não é one size doesn't fit all aqui, né? Então, acho que cada empresa aqui e cada lugar dentro da empresa também tem as suas necessidades. Então, né, eu também não tomo isso como plena verdade, mas se eu tiver que fazer uma escolha, eu prefiro escolher alguém que está muito aderente à nossa cultura e que eu traga ou
vamos prover capacitação para essa pessoa do que talvez... E aí, talvez, e a gente tem feito isso muito dentro do grupo, né, é usar profissionais que já estão dentro, né? Tem uma fala que eu gosto muito, que é, se eu tenho alguém dentro de casa, né, mas tenho dúvida se essa pessoa cabe naquela cadeira, né, eu pelo menos já a conheço, né, já sei o que ela precisa. Agora, toda vez que eu vou no mercado buscar alguém, eu não sei o que ela precisa e também não a conheço, né? Então, a gente tem, sim, privilegiado as pessoas que estão dentro de casa, né, e a gente procura fazer aí uma dobradinha, sempre buscando alguém no mercado para dar uma oxigenada também, mas eu acho que aqui é persistência, persistência, persistência. É legal, e eu acho que é uma característica mesmo do mercado hoje, né? E das empresas, o desenvolvimento dos soft skills. Os soft skills hoje, né, eu trago sempre, poxa, a questão da proatividade, da comunicação interpessoal, da busca da aprendizagem contínua e pensar de forma ágil, né, ter agilidade no DNA, eles são soft skills hoje que nós consideramos dentro da organização como sendo muito importantes, né? Mas eu também sempre digo o seguinte, poxa, mas o hard skill também, dependendo da função, ele é essencial. Ele é essencial. E o desafio, né, é fazer com que aquela pessoa que tem aquele hard skill, dando um exemplo, o cara que é um programador, né, você tem programadores que eles enxergam o problema e dão uma solução de forma diferenciada, né? A gente trabalha com automação também, né? A gente promove soluções através de automação industrial. Mas quando você junta, né, e trabalha em time, que você agrega aquele profissional, né, que tem uma visão de buscar a solução mais rápida, agilidade, aprendizagem contínua, com a comunicação, ela consegue agregar o hard skill das pessoas com o soft skill. Então, eu prezo muita diversidade, né? Nós prezamos dentro da ThyssenKrupp muita diversidade. E a diversidade sempre buscando que o novo normal, né? E com essa evolução toda nossa, como foi colocado, o ponto, né, é que hoje é mais fácil você encontrar, e as instituições prepararam muito mais as pessoas com hard skills do que com soft skills, né? E esse acho que talvez é uma falha ainda das instituições, de uma forma geral, né? Claro que temos boas instituições com características diferentes, mas eu ainda acho que a velocidade é muito grande da necessidade de desenvolver os soft skills, né? E, para concluir, um ponto que nós não podemos nunca deixar de considerar é que, nesse momento de transformação, aquele profissional que tem vontade de aprender, que quer se desenvolver, ele é o profissional correto, porque a informação está disponível, né? Os gestores cada vez mais abertos para poderem ajudar. E então eu digo o seguinte, se você conversa e vê o brilho nos olhos da pessoa, né, e entende que ela está apta a aprender e tem um conhecimento básico, é a pessoa certa, ela vai se desenvolver. E outra coisa que eu gosto também, as pessoas que entram em uma organização, né, novas lá como estagiário, o nosso programa hoje ele aproveita que as culturas e os valores da empresa sejam absorvidos na plenitude, né? E esse desenvolvimento é parte da responsabilidade da organização, mas também do profissional, né? O profissional também ele tem que entender que não adianta ele esperar o desenvolvimento dele acontecer por si só, né? Então, eu concordo, o soft skill cada vez ele tem uma posição de maior valor, mas depende sempre dessa integração de trabalho em time, né? Perfeito. Não tem mais muito o que agregar. O único comentário que eu faria é que cabe ao gestor também
conseguir fazer uma gestão dessa carga cognitiva, né? Saber em quem a gente vai conseguir botar toda essa carga para desenvolvimento de soft skills. Como foi comentado, nem todas as funções precisam ter as soft skills extremamente desenvolvidas ou evoluídas. Então, como que a gente vai fazer essa gestão e o contrapeso, né, contrabalancear a hard skill com a soft skill exatamente na função que precisa. Mas o desenvolvimento de soft skills nunca é ruim, nunca é ruim. Todo mundo que consegue ir se desenvolvendo nisso acaba naturalmente crescendo dentro da organização e até para a vida, né? Para a vida pessoal e outras situações da sua vida. Tá fechado o teu microfone, igreja. Oi, igreja, você está mudo, viu, meu caro? Seu microfone está mutado. Opa! Agora sim. Agora sim. Bom, infelizmente, né, quando o papo é bom e a gente tem assunto para conversar, o tempo passa rápido, né? O nosso tempo, infelizmente, está se esgotando aqui, né? Eu queria, mais uma vez, agradecer muitíssimo a vocês pela satisfação, pelo prazer enorme que eu tive aqui de estar trocando essas ideias com vocês, está podendo moderar esse debate. Eu espero que tenha sido bastante útil para todos os participantes. Nós ainda tivemos algumas perguntas que ficaram aqui na fila que não puderam ser respondidas pela escassez do tempo, né? Se dependesse de mim, a gente ficava aqui ainda mais umas 2 horas conversando, mas aí teria que ir até a geladeira ali pegar uma cerveja, né? Porque também ninguém é de ferro. Mas eu realmente quero agradecer muito a todos vocês pela brilhante participação, agradecer mais uma vez a Blue Ocean pela oportunidade que nos deu aqui e desejar que todos vocês sigam fazendo um excelente trabalho de desenvolvimento das pessoas dentro da cultura de cada uma dessas empresas. Eu acho que a gente está cada vez mais precisando disso aqui no Brasil para que a nossa indústria volte a ocupar o espaço que ela merece no cenário mundial. Meu agradecimento a todos. Paulo, se você quiser fazer o encerramento. Sem dúvida, meu caro, obrigado pelas considerações aqui aos nossos colegas. Realmente, pessoal, a gente passou uns minutinhos, mas gosto sempre de dizer, e foi por uma boa causa, e se não tivesse sido, pode pôr na minha conta, porque eu falei bastante na abertura, então descontou agora uns 5, 7 minutinhos, então tá tudo certo. Então a gente agradece todos vocês, porque a gente respeita muito o tempo de vocês, tá? Como a igreja falou, a gente poderia estender muito, mas a gente respeita o tempo de vocês, os nossos especialistas que estão aqui compartilhando já nessa última hora e meia a sua visão e a sua experiência, né? A gente agradece aqui ao Igreja, ao Gilson, ao Leonardo e ao Leandro. Eu evito falar Leandro e Leonardo porque a analogia fica meio óbvia, né? Agora eu falei, não podia deixar de terminar esse encontro sem falar isso, mas ao Leonardo e ao Leandro pela contribuição também. Brincadeiras à parte, desculpa, pessoal. Mas, pessoal, agora é assim que nós temos, né? Online, não podemos nos encontrar, não podemos nos ver. Em breve poderemos, com toda a segurança, com todo o protocolo necessário, mas agora o que temos para hoje é esse contexto de distanciamento, mas assim, ainda levando conhecimento para vocês, né? Quero reforçar e lembrar, né? Em novembro a gente ainda tem um encontro para a indústria 4.0 também, já contextualizada com segurança cibernética, onde a gente vai falar de integração de processos fabris, controle digital e segurança cibernética, né? Então todas que estão aqui estão convidados. Sei que muitos e muitas que estão nessa sala já se inscreveram, inclusive, para esse encontro. A gente vai lembrar vocês alguns dias antes, até semanas antes do encontro, para que marquem presença aí com a gente. E reforçando, para agora é isso, é distanciamento social. Assim que possível a gente se vê. Até lá, fiquem em casa e fiquem bem, pessoal. Obrigado. Até a próxima. Obrigado a todos. Até a próxima. Tchau, obrigado. Pessoal. Tchau, obrigado. Grande abraço. Um abraço, Obrigadão. obrigado a todos aí. Até mais.